Então, seguindo aqui a ideia do livro, né, depois, se vocês lerem, vão entender isso melhor. O autor destaca que a inovação vai acontecer em dois níveis, no nível da cultura e do nível da natureza. E o que ele quer dizer com zoom longo? Né? Você pode, como numa câmera de celular, você pode aproximar ou afastar, e você vai ter, por exemplo, nos organismos, você vai ter, em última instância, somos feitos de células, né? Estamos preocupados que os vírus entrem no nosso organismo e ataquem nossas células. As células formaram esses organismos, esses conjuntos gigantescos, né, que somos nós, elefantes, dinossauros, né, e ao longo desse processo originaram sistemas nervosos, originaram cérebros, esses cérebros possibilitaram uma diversidade das espécies, que gerou as próprias espécies, as espécies se uniram, como lá no coral, como numa floresta, e organizaram um ecossistema, como nós vimos lá na relação entre os moribundos e as flores, né, uma simbiose. E por fim, a regra que define isso, a própria termodinâmica, a própria evolução global. Né? Isso no ponto de vista da natureza. Então, do ponto de vista da cultura também, você tem a coisa mais simples que acontece dentro do cérebro, dentro do indivíduo, que é a ideia. Né? Só que a ideia não vai surgir, possivelmente se você pegar uma pessoa, possivelmente não, certamente, se você pegar uma pessoa recém-nascida e de alguma forma mantê-la viva, dentro de uma caverna por 20 anos, sem que ela tenha contato com o mundo exterior, sem que ela veja nada, e chegar lá dentro e pedir para ela desenhe uma árvore, né? Ela não vai ter noção nem de linguagem, nunca viu uma árvore, ela não vai ter como desenhar uma árvore. Então, o ambiente de trabalho é muito importante, né? Nós temos que gerar um ambiente de trabalho que seja criativo e o ambiente de trabalho devolve o favor. Né? Nós temos que pensar no design das nossas escolas. Né? As nossas escolas no Brasil, muitas delas ainda têm aquele design arquitetônico, falando agora mais amplo, aonde elas parecem-se com manicômios ou presídios franceses, né, onde você tem uma quadra para o sol no centro e a escola é um quadrado no entorno, dividindo o espaço com a rua, com os carros. Né. Escolas têm que ser inovadoras também, nós precisamos de uma nova arquitetura de escolas, nós precisamos que elas se integrem com natureza, com paisagismo, com ambientes mais modernos, mais dinâmicos, que não seja aquela estrutura de sentar-se numa cadeira em fila e ficar o tempo todo. Nós precisamos de salas de laboratórios mais específicos, né? Precisamos de salas mais despojadas, por assim dizer, salas lúdicas, salas de jogos, salas de descanso, salas onde você não vai ficar sentado, onde você vai ficar em pé, onde vai favorecer a comunicação entre as equipes, né? Porque aquele modelo tradicional, onde você senta um atrás do outro, para juntar aquela arrastar de carteiras, né? De repente seria mais interessante que os estudantes sentem-se em grupos em determinados momentos, que esses grupos possam alternar os ambientes, ou seja, o ambiente de trabalho precisa também favorecer a inovação. Né? Não tem como você pensar ou se concentrar para ler, para pesquisar, onde você vai ter alguém martelando, onde você vai ter barulho o tempo inteiro e gritando e som alto, não é favorável. Né? O ambiente não devolve o favor. Então, se você cria um ambiente favorável, isso é uma outra coisa importante. E, evidentemente, que isso vai estar dentro de organizações. Há organizações que acham que, né, falando da escola, a organização que acha que o certo é sentar-se ali, que o aluno não pode levantar, que não tem que pedir permissão, não pode cochichar, não pode olhar para o lado, tem que ficar copiando o quadro, atenção e disciplina, né? Se a escola acha isso, infelizmente isso vai à contramão de um ambiente que favorece a inovação. E por outro lado, isso tem a ver, de acordo com Stephen Johnson, com o norte cultural do povo, né? A ideologia maior daquele povo, né? Como que nós encaramos a educação, o que nós queremos com a educação, né? Isso é uma coisa que nós temos que repensar enquanto povo, enquanto nação. Por exemplo, nós vamos para as ruas, falando tecnologicamente, e a gente vê carro o tempo inteiro. A gente não vê um carro brasileiro, a gente não vê uma fábrica de pneu brasileira, a gente usa celular e não usa um celular brasileiro, a gente não usa um sistema operacional brasileiro, a gente se acostuma com a TV não ser brasileira, com o importado ser melhor. Isso é uma ideologia de povo, né? Ou seja, nós temos que pensar, nós mesmos não podemos inovar, nós vamos ficar aqui produzindo carne, commodities, celulose, minério de ferro e óleo bruto, e vai ser esse o nosso modelo civilizatório. Então, a educação também tem a missão de repensar um modelo civilizatório, porque nós estamos criando ali, formatando uma ideia de modelo civilizatório. Né?
está tudo ok, que nós temos nenhum Nobel, nós não temos nenhuma grande descoberta de paradigma científico. É isso que nós temos que começar a repensar enquanto povoação, né? É o que ele vai dizer. E por fim, a coisa mais ampla é a rede de informação, né? Se você tem lá pessoas isoladas em Macondo, como diz o Gabriel Garcia Marques, você vai ter 100 anos de solidão e as coisas vão se repetir como se o tempo não passasse, né? De geração a geração. Se você tem uma rede de informação, e pensando historicamente, quando começam a vir novos comerciantes, começam a vir novas ideias do Oriente, da China, novos elementos da América, você começa a ter o desenvolvimento da ciência moderna, propriamente dito, né? Então, hoje, com a internet, nós podemos ter uma rede de informação que transcende o ambiente em que vivemos, o lugar onde estamos, né? É claro que há limitações linguísticas, por isso que eu volto a falar do tema. Se você tem acesso à língua inglesa, você tem acesso não só aos Estados Unidos, Inglaterra, Índia, Austrália, Nova Zelândia, Nigéria e, enfim, outros países, Irlanda, Escócia, que tem a língua inglesa como língua franca, mas basicamente você vai falar com qualquer pesquisador europeu, com qualquer professor de qualquer país do mundo que esteja integrado nisso também, porque a segunda língua basicamente de quase todo mundo vai ser o inglês, né? Então, a rede de informação hoje com a internet é muito fácil e muito favorável de se fazer, né? E falando desse negócio da tecnologia, de nós não termos uma tecnologia própria, né? Não sermos um polo de inovação, não sermos o Vale do Silício em si, espero que as coisas estejam caminhando para mudar nesse sentido. Entrando já no primeiro ponto do livro, vocês vão ver que ele vai falar que as coisas também se desenvolvem no possível adjacente, né? O que é o possível adjacente? Você não vai ter uma célula, né, uma célula-tronco, uma célula de um organismo e transformar aquilo num cérebro. Você vai ter um processo muito longo, de milhares de gerações, para que aquela célula se torne um organismo mais complexo, que aquele organismo desenvolva um sistema nervoso, que aquele sistema nervoso desenvolva um esqueleto, que aquele corpo desenvolva membros, que aquele corpo se adapte para viver fora d'água e que aquele corpo desenvolva membros que possam interagir com a natureza, basicamente operando ferramentas, e então você vai ter a capacidade de desenvolver tecnologias como o fogo, que a gente viu, e aí sim você vai poder potencializar o cérebro, né? Tanto com a parte biológica quanto com a parte fisiológica. Então, as coisas também não inovam. Eu não posso imaginar que, talvez no seriado do MacGyver, não sei se vocês lembram, era possível pegar um elemento qualquer e transformar em qualquer coisa, mas não é assim que opera na realidade. Você tem passos aonde uma coisa é precisa para desenvolver a outra, né? Talvez essa relação esteja oculta, como no caso dos gatos e amores perfeitos, mas ela existe. Então, notem um dos problemas que isso pode originar, que é o da transferência tecnológica, que é um conceito que a gente também tem que entender nessa coisa do design, né? Eu trouxe aqui um exemplo, pega a bússola, vai estar naquele livro, daquele Tecnologia e Mundo da Vida, que foi a tradução que eu fiz, que eu sugeri para vocês lerem. Esse exemplo está naquele livro. A bússola é um elemento, um design, né? Um material que aponta as direções geográficas, é um instrumento revolucionário, deveras útil, né? Foi elaborada tendo-se um conhecimento muito sólido de que a Terra possui 360 graus aproximadamente, ou seja, uma esfera, né? Não é plana, de que existe um campo magnético, ou seja, eletromagnetismo, depois vai ser descoberto a partir dessas pesquisas, né? Ou seja, existe uma força física atuando aqui, uma das grandes forças que é o eletromagnetismo, e existem o norte e o sul magnético e tudo mais, e a bússola pode te orientar, então, para você navegar no mar desconhecido. Só que as pessoas navegavam em mares desconhecidos muito antes da bússola. Pega o exemplo desse povo aqui de Poluarte, do atol de Poluarte, que fica aqui na Micronésia, acima da Nova Guiné, da Austrália, e note que é muito oceano, ou seja, se eles se perderem, eles eventualmente vão acabar sendo náufragos e vão acabar morrendo. Ou seja, saber como navegar e circunnavegar entre essas pequenas ilhas da Micronésia era um conhecimento essencial, tanto que para os Puluards era um ritual de passagem, saber navegar, como naquele filme lá da Pixar, da Moana, que ela reaprende lá a navegar usando os conhecimentos antigos, né? Que ficaram perdidos, inclusive os barcos foram colocados. Isso de fato é inspirado numa história, porque durante a Primeira Guerra Mundial,
Poluarte passou a ser usado como um ponto de aterrissagem, um ponto de reabastecimento dos australianos, e eles deram para os nativos bússolas de presente, né? Os nativos que sabiam navegar usando elementos naturais passaram a usar a bússola. A bússola passou a ser, inclusive, um objeto de status e de poder. O que aconteceu? Passada uma geração, eles desaprenderam ou não passaram adiante, porque não era escrito, era um conhecimento oral, como navegar sem a bússola. E o que acontece? Passadas 2 gerações, as bússolas começaram a quebrar. E o que acontece? Eles não tinham o conhecimento necessário por trás da bússola para desenvolver bússolas. Não sabiam nada de eletromagnetismo, de norte e sul, nada. Né? Eles usavam como um objeto de fetiche, como muitos de nós usamos o celular. Nós não sabemos como funciona o celular. Né? Eu, por exemplo, sei de maneira rudimentar como um celular funciona, as torres de rádio e tudo mais, mas eu não saberia, se me desmontarem todo o celular aqui, eu não saberia montá-lo, não saberia fazer funcionar. Basicamente foi o que aconteceu com eles, e eles acabaram sendo extintos porque desaprenderam como navegar e acabaram fechados numa ilha com poucos recursos naturais e tiveram um fim como o da Ilha de Páscoa. Então, esse é um dos problemas da transferência tecnológica, né? Nós temos que ter essa orientação dentro dos processos educacionais que às vezes nós precisamos, é muito mais legal pegar o Netflix pronto, como eu falei, mas às vezes nós precisamos fazer o caminho longo e ter o nosso próprio streaming, falando enquanto população, né? Eu acho que esse é um dos objetivos da educação também. E seguindo agora, eu vou pedir que vocês, eu vou fazer um corte nesse vídeo também, porque aqui vocês vão ter 2 coisas que eu quero falar. Não sei se vocês conhecem o TED.com. TED é a sigla para Tecnologia, Engenharia e Design.com. É um dos melhores sites de palestras curtas de 20 e 23 minutos que vocês vão ter no planeta Terra. A maioria tem legenda, tá? E são excelentes, assim, o conteúdo é excelente, a síntese de grandes história da inovação, história de descobertas, história de empresas, da educação. Entre lá e navegue, vocês vão ver por assunto que ele é insondável as possibilidades. E o que eu quero que vocês assistam é esse vídeo desse inovador aqui, chamado Timothy Prestero, que ele vai lá aqui na sua fala o design que importa, né? E ele criou uma empresa chamada Neo Nurture, aonde ele vai contar a história da inovação, ou seja, de como em países como Índia, África, que não tinham tanto acesso àquelas incubadeiras que se colocam os recém-nascidos, como eles estavam tendo muitas mortes infantis por não ter acesso a esse dispositivo, né, que é simples nos países desenvolvidos, e como que a partir de configurações locais e de possíveis adjacentes, essa história passou a ser mudada. Então, eu vou pedir que vocês vão agora para esse vídeo, clicando aqui nesse link amarelo, Ctrl Link, vai direto, coloca a legenda aqui e assistam esse vídeo, deve ter uns 15 minutos. Depois a gente volta a conversar.